tira os impedimentos, concentre o seu povo, restaure, Senhor, a concentração do culto, para que possamos entender. Abra tua Bíblia em Atos, capítulo 27, versículo 27, e vamos ler. Diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém? Guarde o versículo 29. E temendo ir dar de algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ó Deus Todo-Poderoso, fale aos nossos corações, trazendo a revelação da palavra. Multiplique, meu Deus, a sua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus que fala de um momento difícil, em que Paulo, como prisioneiro, e outras 270 pessoas estavam dentro de um barco com destino a Chipre. No entanto, essa embarcação não chegou ao destino, porque ela se despedaçou no rochedo, no pedral. E aqui marca esse momento em que, em um dos perigos, antes do perigo fatal em que a embarcação foi despedaçada, houve já um grande sinal de que a viagem seria bastante tribulosa. E aqui era noite, no momento em que nós fizemos a leitura, era uma narração de quando era noite. E temendo que o barco enroscasse no pedral, eles lançaram 4 âncoras ao fundo do mar para equilibrar a embarcação e ficaram ali esperando que o dia clareasse para que pudesse seguir adiante. Porque naquele tempo a embarcação era guiada pelo vento. E quando dava uma rajada de vento, por mais que manejasse as velas, a embarcação saía à deriva. Não é hoje com motor que você consegue direcionar com segurança para onde você quer ir. Mas a força do vento era tanta, e eles perceberam que estavam chegando perto de um pedral. Tanto que lançaram a medição, estava 20 braços, depois lançaram a medição, já estava em 15, e eles perceberam que a água estava ficando rasa. Assim também, em alguns momentos de nossas vidas, nós passamos por situações em que nós percebemos uma grande agitação, uma grande tribulação, a ponto de nos dar medos e medos, e quem sabe até medo de morte. E era isso que acontecia com essa embarcação com quase 300 pessoas. Medo de morrer em pleno mar. Paulo fez uma advertência ao centurião, que era o chefe da guarda, dizendo: a viagem será perigosa, a viagem será difícil, mas ninguém aqui vai morrer, porque o Senhor nessa noite me deu uma visão de que todos que estão aqui nesse barco vão ser salvos. E Paulo falava não de uma salvação de um naufrágio, mas de uma salvação de uma vida espiritual. E foi necessário que esse barco, depois desse acontecimento, passasse por um acidente, se despedaçasse, para que houvesse então a conversão daquelas pessoas. Porque se cumpriu exatamente com a visão de Paulo: ninguém iria se perder. E o temor deles era que tivesse morte. O temor deles é que a embarcação afundasse e todos morressem. Ela se despedaçou, mas não houve morte, porque o Senhor iria salvar. Louvado seja Deus. No versículo 29, aqui no capítulo 27, aonde pedi que marcasse, fala que antes desse acidente, o barco passou por um momento
de grande agitação do mar, as ondas estavam vorazes, eles estavam próximo de um lugar com pedras, um lugar que estava ficando raso, e para evitar o acidente, eles lançaram 4 âncoras. Âncora é uma peça de ferro que as embarcações têm, que quando lançadas ao fundo, elas equilibram a embarcação. Elas servem de peso lá no fundo e tem um cabo de aço que liga com a embarcação e ali ela vai ficar aprumada. Pode vir a correnteza que for, pode acontecer o que for, em que a embarcação vai ficar ali aprumada. E eles lançaram 4 âncoras. E o interessante de uma âncora, que pelo que consta, cada meio quilo de ferro no fundo da água consegue segurar 5.000 quilos de uma embarcação. Então, 4 âncoras, não sabemos o peso dessa âncora, mas significa que era uma embarcação grande. Tanto era grande que tinha 250 pessoas dentro. Era um barco grande. E bastou 4 âncoras, 4 peças de ferro para equilibrar aquela embarcação. Louvado seja Deus. E é sobre isso que queremos meditar nessa noite. 4 âncoras que o cristão não pode abandonar. 4 âncoras que precisam estar na vida do cristão para que o cristão encontre estabilidade na fé. É inevitável que venham temporais, que venham ventos fortes. É inevitável que venham momentos difíceis. É inevitável passar por momentos que abalam. Mas, se nós estivermos ancorados, nós estaremos seguros. E essa segurança vem do Senhor. Louvado seja Deus. A primeira âncora que queremos lembrar aqui nessa noite e que não pode faltar na vida cristã é a oração. A oração, ela é a base da nossa vida cristã. Nós não conseguimos permanecer na fé se não tiver oração. Nós não obteremos resposta nem direção de Deus se não tiver oração. Nós não alcançaremos virtudes se não tiver oração. Nós não teremos intimidade com o Espírito Santo se não tiver oração. Louvado seja Deus. A oração, ela vai nos dar aquela estabilidade nos momentos difíceis. A embarcação passava por perigo, o mar estava agitado, era uma viagem longa, já tinha 14 dias que eles estavam navegando. E de repente, começa a ter as complicações da viagem. Existem complicações que aparecem que vêm no campo espiritual. E aqui nesse caso, as complicações que vieram foi para que colocasse em risco aquelas pessoas, para que Deus as salvasse conforme anunciado por Paulo, para que houvesse conversões. E existem situações difíceis que são inevitáveis, que nós temos que passar por elas, para que haja um mover espiritual, para que haja um poder espiritual, para que haja algo novo em nossas vidas. E foi o que aconteceu aqui. Foi necessário um grande risco, uma navegação perigosa, para que houvesse salvação. E às vezes o crente está orando pela salvação de alguém, pela salvação da casa, pela salvação da família, pela salvação de parentes, pela salvação do bairro, pela salvação da cidade, e vai vir tribulações. E o mar vai agitar, e o vento vai bater forte. E mesmo que a embarcação venha a se rachar, não haverá mortes até que haja salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Portanto, não falte oração na sua vida, porque ela é uma âncora. Ela vai te dar equilíbrio. E às vezes o crente fala: eu estou orando pouco. Sim, poderia orar mais, poderia até buscar mais.
Mas esse pouco que está sendo orado é como o peso de uma âncora, que meio quilo segura 5.000 quilos. E se tiver esse pouco de oração, não demora, a pessoa vai conseguir mais. Não demora, a pessoa vai ter mais força. Vai restaurar o bom ânimo. Vai restaurar aquela estabilidade de fé. Vai restaurar aquela vontade de buscar mais, de orar mais, de estar mais com o Senhor. A pouca oração vai gerar a média oração. A média oração vai formar na pessoa uma oração mais intensa. E a oração mais intensa vai gerar aquela oração fervorosa. Aquela oração cheia de poder. Aquela oração cheia de unção. Louvado seja o nome santo do Senhor. A oração é a primeira âncora que o crente deve lançar em momentos de tribulação. Às vezes, em momentos difíceis, primeiro a pessoa vai chorar, vai reclamar da vida, vai achar culpado, vai procurar razões e depois lembra de orar. E não é isso que a Bíblia fala. A oração deve ser princípio, deve estar à frente. Aliás, não precisa nem esperar a tribulação chegar, mas nós precisamos ter um saldo de oração. Precisamos estar orando constantemente, porque quando passa por um tempo bom, te prepara que logo vem a provação por aí. Logo vem uma dificuldade por aí. Louvado seja Deus pela fé. Louvado seja Deus pela constância da oração. Louvado seja Deus pela busca, por mais que seja pequena. Porque ela vai conduzir o crente para uma vida maior, mais forte. Louvado seja Deus. Lá em Jonas, capítulo 2, versículo 2, fala que quando Jonas estava ali naquela viagem dentro do peixe, ele sentiu uma angústia tão grande que ele se arrependeu. E ele compreendeu o que Deus estava fazendo. E ali dentro do ventre ele orou ao Senhor. E diz assim a palavra: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Não existe situação em que Deus não vai escutar a nossa oração. Não existe momento em que Deus não escute uma oração. Deus pode até não fazer caso da murmuração, pode até tapar os ouvidos para reclamação. Deus pode até não fazer questão do fala-fala, mas de uma oração ele ouve. Uma oração ele escuta. Uma oração ele tem em consideração. A oração ele põe a cara. Louvado seja Deus. E Jonas, no momento de grande angústia, no momento mais improvável, ele clama ao Senhor e o Senhor ouviu a oração. Louvado seja Deus. Da mesma forma, o salmista, quando gritou: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, até que passe as calamidades. E depois ele escreve o Salmo 139, mais adiante, dizendo: até no mais profundo abismo, a sua mão me sustém. Louvado seja Deus. A importância de orar, a importância de clamar, a importância de buscar o Senhor, a importância de lançar a sua âncora da oração naquele momento de agitação. Quando nós confiamos no Senhor, a nossa oração vai nos dar paz, vai nos dar esperança, vai nos dar aquela força necessária para suportar. Vem momentos que abate, vem momentos que parece que não tem fim, vem momentos que dá vontade de jogar tudo ao alto, vem momentos que dá vontade de bate aquele desespero que dá vontades mais absurdas. Mas quando o crente se põe em oração, o Senhor vai direcionar. O Senhor vai colocando no coração
as virtudes necessárias para o enfrentamento. O Senhor vai dando sabedoria, o Senhor vai dando entendimento, o Senhor vai dando coragem. E o crente vai atravessando. Louvado seja o nome santo do Senhor. A outra âncora, uma segunda âncora que o crente nunca pode dispensar, é a palavra. A palavra de Deus é ela que nos inspira, é ela que nos direciona, é ela que nos enche, é ela que nos dá, aleluia, um pleno avivamento. É pela palavra que somos libertos e é pela palavra que somos edificados. É pela palavra que nos revela o pecado, é pela palavra que revela em nós a esperança. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela deve ser constante. Ela é a segunda âncora que deve estar lançada em nossa vida. Ela é um outro peso de ferro que vai dar equilíbrio no momento difícil. É um outro peso que vai dar a sustentação ao nosso barco da vida, que vai nos dar o equilíbrio. Quando o crente descuida da oração, ele descuida também da meditação da palavra. Quando ele descuida da oração, a palavra também vai por água abaixo. E mesmo que ele venha ler, não vai compreender. Não vai ter o impacto da palavra em sua vida, em seu coração. Por isso, a oração deve ser a nossa primeira âncora e a palavra deve ser a nossa segunda âncora, porque caminham juntos. A oração nos faz falar com Deus, a oração nos faz adorar o Senhor, a oração nos faz conversar com o Senhor, a oração nos dá esperança, nos dá direção e a palavra nos dá resposta. A palavra corrige onde estamos errados, a palavra corrige a nossa vida, a palavra orienta o nosso caminhar, a palavra mostra a direção, a palavra nos dá a renovação e a palavra nos dá a esperança. Louvado seja Deus. Lê de passo e canta as cheias. Lá em Isaías 40, versículo 8, está escrito assim: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Na natureza, tudo se transforma. Tem as fases de tudo. A semana passada, quando fui lá na chácara, andei por lá, a castanheira estava viçosa. Quando foi ontem, andando por lá, eu vi muitas folhas secas no chão. E fui ver ela da castanheira. E ela forrou um raio muito grande, assim, de aproximadamente uns 30 metros ao redor dela, de folha. Muita folha. E quando eu olhei para cima, eu vi que ela estava quase seca. É a época do verão, é a época que vai cair as folhas, é a época que as folhas velhas vão cair, porque vão brotar folhas novas. É preciso um renovo, até a natureza se renova. As plantas viçosas, com seus galhos frondosos, de repente, de uma semana para outra, de repente, de uma semana para outra, você olha, está só um talo. Esses dias foram os ipês. Chega lá, os ipês estão só os talos. A primeira vez que eu vi esse fenômeno, eu achei que o bicho tinha passado e comido tudo. Falei, não, o bicho passou, uma praga passou por aqui e comeu tudo. Não, era a época de cair as folhas. Aí, de repente, brotam folhas novas. De repente, vem aquelas folhas e vão crescendo rápido, e de repente está lá, tudo frondoso novamente, tudo verde novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. A natureza se renova.
E assim como a natureza se renova, nós também nos renovamos. E a palavra de Deus, ela não pode sair da nossa rotina, porque é a palavra que nos renova. A palavra é lâmina cortante. Ela fala que arranca um pedaço de nós. Ela fala que dói em nós. Ela fala que nos espanta. Mas ela também nos dá, aleluia, a direção. Ela também nos abre o entendimento. Ela também nos dá o despertamento. Ela também nos move para a esperança. E a esperança é a terceira âncora. Primeira âncora, oração. Segunda âncora, palavra. Terceira âncora, a esperança. O cristão não pode viver sem esperança. No seu trabalho tem época que está tudo bem, tem época que você está demitido. No seu comércio tem época que está tudo bem, tem época que os clientes somem. Na sua casa está tudo bem, de repente vira uma tribulação, maior agitação. Na tua saúde vai tudo bem, de repente aparece uma doença. É assim que acontece na vida. Esses são os percalços da vida que não tem como evitar. Quem dera se pudesse evitar as dificuldades da vida. Mas a oração e a palavra, elas geram em nós a esperança. E com esperança, nós vamos ver uma solução para as coisas. E aqui em Atos 27, fala da agitação da viagem. Mas em Atos 28, fala do acidente, em que não ficou nada. Em que alguns pularam ao mar e foram nadando até o continente para poder se salvar. E os que não sabiam se salvar, pegaram as tábuas que restaram daquela embarcação, subiram nelas e a onda foi levando, que a onda leva tudo para a beira. Basta flutuar. Essa é a dica de sobrevivência no mar. Afundou a embarcação, simplesmente flutua. E a onda se encarrega de levar para o continente. Louvado seja Deus. Não ficou nada daquela embarcação, ela se despedaçou. Quem sabia nadar foi nadando. Quem não sabia pranchou sobre uma tábua, mas ninguém morreu. E Paulo, antes desse acontecimento, ele tinha conversado com o centurião. Essa viagem vai ser difícil, essa viagem vai ser perigosa, essa viagem vai ser cheia de dificuldade, mas ninguém vai morrer. Tenha essa esperança. E quando chegou o momento do naufrágio, qual foi a ideia dos soldados? Vamos matar os prisioneiros, porque vai diminuir o peso. E aí a gente consegue levar o barco até a margem. Consegue conduzir o barco mais leve. Joga as mercadorias, mata os prisioneiros e o barco vai chegando. Mas o centurião disse não. Essa ideia não. Porque Paulo tinha falado. E o centurião, mesmo que ele era o capitão da guarda, que estava ali conduzindo aqueles prisioneiros, e Paulo estava também como prisioneiro, o centurião creu na esperança da palavra. O centurião creu na palavra de Deus que veio através de Paulo. E o centurião teve esperança. Ele teve a esperança que chegaria uma margem. Ele teve a esperança que o barco poderia despedaçar. Mas ninguém morreria, porque essa era a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus era salvação. Quando Deus tem promessa de salvação, crente, a viagem vai ser fatal. Quando Deus tem promessa de salvação, a viagem vai ser agitada. A viagem vai ser perigosa. A viagem vai ter impedimentos. Quando Deus tem promessa para salvar,
a viagem vai ter barreiras. Mas tenha esperança, porque a palavra diz que terá salvação. Tenha esperança, porque a palavra fala, haverá vida. E a esperança não pode sair de nossa vida. A esperança não pode ser tirada de lado em nossa vida. Mas a esperança tem que ser constante. A esperança tem que ser pioneira em nós. E a esperança, ela vem com oração e vem com a palavra de Deus. Sem oração e sem meditação na palavra, não haverá esperança. O que mata as pessoas na fé, o que sufoca a fé das pessoas, o que faz com que muitas pessoas estão se distanciando dos caminhos do Senhor, o que faz com que muitas pessoas estão esfriando na fé, o que faz com que algumas pessoas até choram, falando: eu desejava voltar para o reino, mas não tenho força. O que faz isso? Falta de oração, falta da palavra, porque vai matar a esperança. Porque quando tem oração, quando tem palavra, a esperança se mantém. Está tudo difícil, mas um dia melhora. Está agitado, mas um dia acalma. Está em crise, mas um dia tem abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a quarta e última âncora que devemos meditar nessa noite e lançar. Primeira âncora, oração. Segunda âncora, palavra. Terceira âncora, esperança. E a quarta âncora, a fé. São princípios do reino de Deus. São os princípios da fé cristã. Oração, meditação na palavra, esperança e fé. Sem isso não há cristianismo. Sem isso ninguém se move na fé. Pode ir para church, se divertir, ver um show bonito, se alegrar por aquele momento, pode subir a montanha, pode rolar a ladeira abaixo, pode fazer o que for, mas se não tiver oração, se não tiver a palavra, não gera esperança. E se não gerar esperança, desenvolve a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa sem fé murmura. A pessoa sem fé não confia. A pessoa sem fé se declina. Mas a pessoa que está na oração, na palavra, ele tem a esperança. E essa esperança vai gerar fé. Essa situação vai mudar. Essa situação vai reverter. Vai se cumprir a promessa de Deus. Esse momento vai passar e vai dar tudo certo. Louvado seja Deus. Voltando ao exemplo que eu dei da castanheira. É o período de cair folhas. Depois brota-se as folhas novas. E essas folhas novas vão crescer rápido e vão ficar do tamanho das que caíram. Aquelas folhas que estão caindo são folhas que estavam de sol a sol, de sereno a sereno. E elas vão se estragando. E elas já não conseguem mais respirar a planta. Já não conseguem mais puxar a umidade do sereno, da chuva, para hidratar a planta. É necessário o quê? Folhas novas, peças novas, para que respire novamente, para que alimente novamente, para que tenha vida novamente. E crescendo as folhas, a planta volta a ser viçosa. E já chega a época da queda dos frutos. E já começam a cair os frutos. E já começa o chão a estar forrado de frutos. Louvado seja Deus. Assim como o ciclo da natureza, assim como a vegetação conhece o ciclo,
Quando eu conheci esse fenômeno de vi, me desesperei, minhas plantas estão morrendo. Mas não, é a época da renovação. Elas sabiam que estavam perdendo as suas folhas, mas elas sabiam que vinha o tempo de folhas novas. Aleluia. Assim também, no momento em nossas vidas, vão se despedaçar algumas coisas. Teremos algumas perdas, como a planta perde as folhas velhas, nós também teremos algumas perdas de coisas velhas, para que venham coisas novas. Um tempo velho para que venha um tempo novo. As coisas velhas para que venham as coisas novas. Aleluia. E nós, se mantemos em oração, se mantemos na palavra, se mantemos na esperança, teremos fé. E a fé nos dará a esperança. A fé moverá a nossa esperança. A fé nos conduzirá para chegar no objetivo, para chegar no destino, para chegar aonde é necessário. Louvado seja Deus. Se você anda desesperançosa, se a sua fé tem oscilado para lá e para cá, ore mais. Porque orando você encontrará força para lançar a segunda âncora, a palavra. Com a oração e com a palavra você já terá duas âncoras. Aí você pode lançar a terceira. Vai brotar em ti a esperança. Com a oração, com a palavra e com a esperança, vem a quarta âncora, que é a fé. Com a oração, com a palavra, com a esperança e com a fé, não há capeta que resista. Não há demônio que suporte. Não há crise que perdure. Não há contenda que não seja resolvida. Não há doença que não seja curada. E não há maldição que não seja liberta. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor deseja de um cristão autêntico, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de meditação na palavra, que isso vai gerar esperança e essa esperança vai gerar fé. Sem essas quatro âncoras não há fé, não há comunhão, não há vida cristã. Está orando, continue, porque isso vai gerar uma oração maior. Está meditando um pouco na palavra, continue, porque isso vai te gerar uma força para orar, para buscar mais, para meditar mais. A sua esperança está muito pequena, ore, medite na palavra, que essa esperança vai crescer. Orou, meditou na palavra, surgiu a esperança, a fé vai ser desafiadora. A fé vai romper monte. A fé vai desafiar as ondas do mar. A fé vai desafiar até o despedaçar da embarcação. E se cumprirá a promessa de Deus. E vai se cumprir aquilo que é a promessa de Deus. Louvado seja Deus. Não se desespere. Não se angustie. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós vimos aí a leitura em Provérbios, Eclesiastes, também o livro de Salomão, de sabedoria, e nos dá essa esperança. Existe um tempo determinado para tudo, debaixo do sol. Aleluia. Tem tempo para tudo nessa vida. Mas está demorando muito, dê glória a Deus, aleluia, que vai viver tanto como a irmã Zelina. Mas está demorando muito. Tenha fé e esperança, porque vai viver tanto quanto a minha mãe, que vai completar 94 anos agora, dia 12 de setembro. Está muito difícil. Tenha fé e esperança que vai viver 103 anos com o seu Adonai. Aleluia. Dá tempo para tudo nessa vida. Mas o que vai ser da minha vida lá? Deus levanta pessoas improváveis para cuidar de você. E o que vai ser no meu futuro? Ore, medite na palavra, tenha esperança e tenha fé que Deus vai profetizar. Deus vai colocar as pessoas. Assim será em qualquer situação da vida. Fique de pé e oremos ao Senhor.